A nossa última mesa, ela se chama Reforma, né, do retrofit financiarizado à reforma das ocupações. A proposta dessa nossa mesa é justamente discutir uma questão muito importante para a região central, que é precisamente a reforma dos prédios, né? E a gente vai buscar traçar um panorama que vai desde do retrofit financiarizado, um pouco na linha do que a gente viu nas duas mesas anteriores, de grandes incentivos públicos para o mercado produzir essas unidades imobiliárias, né, esse produto vinculado à rentabilidade, à maior rentabilidade, até as experiências das ocupações. Tá? Então, para isso, eu vou chamar, em primeiro lugar, o Henrique Canan, que é pesquisador do Labicidade. Palmas para o Henrique, pessoal, por favor. Ele vai mostrar um pouco da questão do retrofit financiarizado. Eu também vou chamar para essa mesa a Ivanete Araújo. A NET é liderança histórica do movimento de moradia. Ela é do MMLJ, coordenadora de várias ocupações importantes. Salva de palmas para a NET, pessoal. E vou chamar, por fim, o Fernando Botton, que é arquiteto popular. Ele trabalha junto com a FIO, Assessoria Técnica Popular, é do Labjuta, da UFABC, né, Universidade Federal do ABC, e também é da Rede BR Cidades. Uma salva de palmas para o Fernando, gente, por favor. Então, é isso. A gente vai começar com a fala do Henrique. Pode ser, Henrique? Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou Henrique, pesquisador do Labicidade, como o Vitor falou. Essa pesquisa ela vem já sendo desenvolvida há 3 anos. A gente começou estudando os lançamentos imobiliários no centro de São Paulo e, no decorrer da pesquisa, a gente se deparou com o retrofit, que é esse desdobramento da pesquisa que a gente vem desenvolvendo no Labicidade. Então, por que falar de retrofit? Primeiro que esse trabalho é desenvolvido também com a Laísa, que já apresentou aqui também, que a gente estuda os centros de São Paulo e do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar mais sobre São Paulo, de uma segunda onda desse retrofit, né? A Bia Carajusé já traz, na década de 90, essa que a gente chama de primeira onda, que seria ela define mais fortemente como build to suit, ou construir para caber, né? Um retrofit que ela é encomendado nos modelos do comprador. E aí essa é uma fronteira financiarizada que vem surgindo. E a Paula já falou aqui dos distressed, né, dos ativos estressados, principalmente a Jive, que vem desenvolvendo esses ativos inadimplentes, das disputas judiciais de imóveis problemáticos, e também dos fundos ESG, né, que é o Environment, Social e Governance, que eles querem saber o desempenho das organizações a partir desses impactos ambientais, sociais e de governança. Alguns estímulos, acho que vai ter mais para frente, não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas essa produção ela é, em grande parte, voltada para o aluguel e por via de plataformas de gestora de aluguel. Bom, aqui, durante a pesquisa que a gente fez, surgiu esse quadro de palavras que aparecem quando você lê sobre os programas, projetos de retrofit. Então, tem reestruturação, renovação, regeneração, requalificação, enfim, reciclagem, aparece de tudo. Mas alguns conceitos que a gente pega é o de requalificação, que aí vem no Requalifica Centro, né, que são intervenção em edifícios existentes para adequação e recuperação. O termo retrofit, que aparece na revisão do PDE esse ano, que é o conjunto de tecnologias aplicáveis visando a requalificação, ou seja, ele coloca a requalificação dentro do retrofit. E aqui um artigo que a gente traduziu e adaptou, falando sobre a reforma, renovação e modernização. E aí ele traz o retrofit aqui como, além da substituição, da devolução dos sistemas originais, tem que ter essa atualização e modernização nos sistemas e tecnologias do edifício. A Marques Jesus ela coloca tudo isso dentro da reabilitação de edifícios, então tanto retrofit, a reestruturação, a manutenção, a reforma, dentro dessa reabilitação de edifícios. Bom, aqui a gente traz um pouco essa linha do tempo dos projetos do centro, não do retrofit, mas de todos os projetos que buscam retomar o que já foi falado aqui, que entendem talvez a popularização do centro como algo ruim ou como a fuga das camadas de renda mais alta e tentam atrair essas populações de volta.
Então, passa pela Operação Urbana Anhangabaú, Operação Urbana Centro, o Requalifica em 2021. Aqui no meio a gente tem o Triângulo SP também, um outro programa de incentivo mais social e cultural, chegando no Pio Setor Central. O decreto aqui, acho que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre esse fundo que a Bianca já trouxe também, que a gente traz um pouco dos edifícios que já receberam dinheiro desse fundo. Então, bom, aqui na linha do tempo do próprio Requalifica, a gente tem, primeiro, os incentivos que são fiscais habitacionais, aí vem remissão de IPTU ou o IPTU progressivo no tempo, a redução do ISS, isenção do ITBI, ou não pagamento de taxa de município no funcionamento dos primeiros 5 anos. Alguns outros incentivos também que são urbanísticos, de áreas não computáveis, mudança de uso, demolição parcial, a permuta dessas áreas. E aí vem aqui, em 2023, a ampliação do Triângulo SP, então ele começa aqui, mais ou menos onde é o Triângulo Histórico, e depois é ampliado para essa área, nesse decreto que também amplia os incentivos do Requalifica fora do perímetro do Requalifica, ou seja, para reformas fora do perímetro, você tem uma isenção parcial do IPTU. Aqui mais um pouco do que surgiu, então aqui depois vem os incentivos não residenciais de IPTU, ISS e ITBI também. Aqui, então, se demorava para ser aprovada, a Prefeitura traz o Requalifica rápido, demorando aí de 3 a 5 meses, então, para sair a aprovação do Requalifica. Aqui, o edital de subvenção do Fundo Bilionário. E o plano diretor desse ano traz a ampliação do perímetro para as quadras 17, 25 e 26 do Brás, que é essa aqui. E a questão que aparece do retrofit, da ampliação à área construída para modernização e adequação, como área não computável e, portanto, não pagamento de outorga. Então, aqui é um quadrinho síntese do que a gente viu, né? Esse perdão da dívida do IPTU, a isenção do IPTU nos 3 primeiros anos e, em 10 anos, no perímetro especial, que é esse perímetro aqui pontilhadinho, que contém a PPP dos Campos Elíseos. O Requalifica rápido nos procedimentos. Aqui nos urbanísticos, os usos não residenciais no térreo, cobertura, como áreas não computáveis, não pagamento da outorga. E aí alguns problemas, né, que foi um projeto que foi aprovado de forma rápida, sem participação popular, não tem estudo dos impactos da não arrecadação dessas isenções, e a destinação desse fundo ela não é controlada, ela não tem obrigação de ser destinada para o controle social. Então, aqui um mapinha que a gente fez do que a gente achou, tanto no Requalifica como fora do Requalifica, desde 2014, para o mercado. Já vem sendo feito o retrofit para a locação, principalmente, acho que na empresa que a Paula trouxe, que foi a Ilion. Então, ela principalmente essas bolinhas vermelhas, ela quase não usa os incentivos do Requalifica e sempre voltados para a locação. Os verdes são os do Requalifica. A gente vê alguns para serviço e alguns para locação. E aqui a gente tem esse aqui, que são os que receberam dinheiro do fundo de subvenção, e, como a gente vai ver, eles não pontuaram nas categorias de HS e HMP. E aqui a gente trouxe, para fazer esse contraponto, desde antes de começar essa segunda onda, tem a demanda dos movimentos pela reforma, ou acho que não chamava de retrofit, mas tem essa demanda. Aqui a gente trouxe os do Minha Casa Minha Vida Entidade, só para a gente fazer esse contraponto no mapa, todos bem concentrados aqui na borda do Pio Setor Central, né? Então, bom, aqui, então, a demanda das ocupações para o retrofit, esse é o Dandara, Minha Casa Minha Vida Entidades, no formato compra e venda, com o projeto das assessorias. E esse aqui é aquela associação da incorporadora ou da gestora com uma gestora de plataforma de aluguel. A planta, via de regra, todos os prédios que ela tem, ela usa a Tabas para fazer a gestão do aluguel. Então, aluguel altamente financiarizado, de fundos internacionais, os distressed, os ESGs, com projetos sempre com assinatura, com ativações na DW, por exemplo. Um deles saiu agora, e parece que vai ser com Minha Casa Minha Vida, mas a gente não sabe. Ele é o Misericórdia, que é da Soma Uma, e que vai sair com Minha Casa Minha Vida. Não, Virgínia não.
O Virgínia ele entra aqui. Então, o Virgínia é um dos 21 candidatos que tentaram o edital de subvenção, o primeiro edital. 11 foram habilitados e 3 ganharam. Os 3, como a gente pode notar aqui, o que mais pontua são HIS 1, HIS 2 e HMP. Nenhum dos 3 pontuaram. Pontuam aqui em fachada ativa, uso racional e reuso de água, incentivo e certificação de edificação sustentável. Então, assim, o Virgínia, do que ele pediu, ele conseguiu 11%, no valor de 2.600.000, o Taquari, 12,5%, 1.080.000, e o Duque de Caxias, 11%, quase 900.000. E aqui, agora, tem um outro processo público em andamento que a gente vai monitorar e ver se vai surgir. Significa que eles ganharam esse recurso e não tem que fazer habitação de interesse social. Isso, não necessariamente eles precisam cumprir. Se não, 2,5 milhões. ou seja, se ninguém aponta habitação de interesse social, ele pode ser repassado para qualquer tipo de requalificação. Então, aqui a gente tem os CITAS fazendo esse é o Dona Marcha, esse é o Taquari e esse é o Virgínia do Soma Uma. Então, esses foram os 3 que ganharam aí o primeiro edital. E aqui a gente traz um pouco uma síntese do que são essas incorporadoras ou gestoras e a plataforma de aluguel que elas usam e se está usando o Requalifica Centro ou não. Aqui o que já foi falado, o Renata Sampaio, aquela brecha de você poder alugar por mês 27.000, um duplex de 3 quartos, mas você pode alugar também por 3.000 por 3 dias. Não tem problema. Aqui um da Illion é um edifício de 35 metros quadrados, o aluguel total, aluguel mais condomínio, quase 4.000. Esse aqui foi o que a Paula trouxe da CITAS com a Soma Uma, mas a Soma Uma só fez, quem gere hoje é a CITAS, não, a Jive, desculpa. 35 metros quadrados ali no Campos Elíseos, o RBS 700, 4.560. E esse é o CITAS República, que está logo ali na esquina da Praça da República. Eles falam que tem um apelo mais para estudantes e tudo mais, mas um pacote de 2.000 por... É literalmente isso que vocês estão vendo, não tem nada para cá, gente. Para cá a janela são 18 metros quadrados, se não me engano. E ele tem um modelo bem louco de negócio, que é assim, não tem um projeto muito bem definido. Os arquitetos ficam lá e, se tem uma demanda de resolver alguma coisa, eles vão na unidade, resolvem e é isso. Cada um tem uma forma diferente. Então, aqui o RBS, o Renato, o Arinda, que está logo aqui perto da Escola da Cidade. Esse é o CITAS República. Acho que aqui é o João Pessoa, se não me engano. E esse é o Madalena Laura. Ele fica bem no fim da rua. Então, aqui, acho que como considerações finais para fechar, não passar muito tempo, é uma produção que não atende às demandas do território, às demandas populares e das ocupações. São as camadas que sempre reivindicaram o centro e não tem essa demanda atendida. Tanto é que esses projetos vêm para tentar a volta dessa população de renda mais alta, a aposta no aluguel a preços não acessíveis, e aí coloca essa coisa. Se a intenção é trazer de volta ou gerar 200.000 novos moradores no centro, com essa população flutuante do aluguel, como que isso vai ficar, né? Se vai ser permanente ou não. Bom, as plataformas pelo despejo do não pagamento, que já foi falado aqui, e aí a necessidade de uma colisão que foi o aluguel em crise durante a pandemia para parar esses despejos. A localização dos retrofits, elas seguem a lógica do mercado. A gente tem os mapinhas ali fora dos lançamentos ao longo do tempo, até 2022 também, e não há uma leitura de áreas que são subutilizadas ou degradadas, e essa dificuldade que eu acho que a Paula trouxe de compreender qual que é esse fluxo dos recursos internacionais que financiam praticamente todos esses modelos de retrofit que a gente viu aqui. É isso. Muito obrigado, Henrique, pela apresentação, excelente. Eu vou passar agora para o Fernando fazer a apresentação dele, tá? Bom, boa noite. Primeiro, quero agradecer o convite de participar aqui dessa mesa. Como que funciona? Acho que alguém vai ter que passar para você que está no PDF. Né? Ah, tá. Agradecer fazer parte dessa mesa, agradecer também a presença. Eu faço parte de uma assessoria técnica e a gente vai falar especificamente sobre um trabalho que é de uma ocupação aqui na área central. Eu queria agradecer a participação, a presença da Gleice e da Isis. Se a Gleice quiser vir aqui, muito do que eu vou falar, acho que quem sabe é mais ela do que eu.
Então, enfim, pode passar. Não, eu posso passar, né? A ocupação liberdade, a gente vai falar um pouco dela, esse é o objeto, mas eu acho que ele representa um problema histórico, trabalho histórico dos movimentos de moradia, das lideranças das ocupações organizadas e organizadas alternativamente, né? Muito dentro de uma conjuntura após a queda do Hilton Paz de Almeida, né? E aí eu queria começar problematizando aqui. Essa é uma vista da própria ocupação. Ela fica na Rua da Glória 875, a 5 minutos do metrô São Joaquim, 10 do metrô Liberdade, assim, numa área supercentral, e que tem sofrido um processo de especulação imobiliária, um lugar com um super processo de especulação imobiliária, onde de um lado tem um terreno de esquina vazio, né, e do outro tem um terreno da prefeitura também vazio, e no meio se encontra a ocupação, né, e aqui se fala no título, né, dessa mesa, se fala em reforma, né. Aqui foram problematizados alguns modos, né, de fazer habitação, mas eu acho que para as ocupações da área central, eu acho que a palavra reforma ela não cabe muito, né, porque ou cabe a desocupação, né, ou depois de muitas lutas, muitos anos de luta, o processo de requalificação, de reforma, via um programa de política pública de uma entidade necessariamente organizada, porque não são todas que conseguem ser contempladas numa habilitação, né? Então, o que a gente vai falar muito aqui é a palavra mitigação, né? Mitigação de risco. Não existe uma política intermediária de reforma para as mais de 51 ocupações cadastradas e, provavelmente, pode chegar a 200, né? A NET sabe mais que eu, que não estão cadastradas, e, enfim, a maioria da população de baixa renda que vive na área central, né? Então, quando se fala também da área central precisa ser revitalizada, é um absurdo, porque ela já tem muita vida, né? Então, pode passar, por favor. Então, aqui é um pouco da situação, né? Então, o terreno que fica na Rua da Glória, esses dois terrenos vazios, né? Então, uma ocupação de mais de 10 anos, originalmente um prédio que era uma fábrica, né? Hoje moram 70 famílias, né? E é um processo de resistência. A gente vem acompanhando eles desde agosto do ano passado, né? Com bastante entusiasmo, porque os moradores e a liderança, a Gleice e as outras lideranças também, a gente tem desenvolvido um trabalho aí de parceria muito boa, né? Então, o prédio estava para ser reintegrado, né? Assim, e tinham alguns dias para os moradores se apresentarem no batalhão, né? Para o prédio ser desocupado, com a justificativa de um problema de colapso estrutural, né? Então, aqui também queria problematizar aonde o argumento do técnico, né, é o problema dos edifícios, das ocupações, sendo que a falta de manutenção de outros edifícios também na área central, inclusive em bairros de classe média alta, não sofrem a manutenção necessária, e que também não seguem as normas e os códigos, muitas vezes. Então, existe aí um problema que é muito mais social, muito mais estrutural, né, do que um problema técnico, né? Então, após esse evento no batalhão, enfim, os advogados, a defensoria conseguiu segurar que os moradores ficassem lá, e a gente conseguiu produzir alguns contralaudos para que justificando a permanência dos moradores. Primeiramente, um contralaudo produzido só por arquitetos e arquitetas, que foi negado pela juíza, dizendo que a gente não tinha competência técnica para julgar que esse prédio não tinha esse problema. Então, a gente chamou
uma engenheira e um engenheiro, e eles comprovaram que não tinha nenhum problema técnico. Após isso, eles mandaram a mediação de conflitos da SEAB, eles mandaram a Defesa Civil, eles mandaram a subprefeitura e, por fim, eles conseguiram interditar o prédio, que hoje está sendo aguardada a presença de um perito, né? Então, a gente recebeu essa informação daqui a um mês, vai o perito, né? Lá na área. Então, assim, ao mesmo tempo, tem um processo de uso capião, né? Então, assim, acho que é importante falar também, é um prédio que foi arrematado em leilão por R$450 mil. É um prédio de um casal chinês que está sumido desde quantos anos? 5 anos, sei lá. Mas o prédio foi arrematado em leilão e agora por uma empresa que chama B12, e essa empresa está devolvendo o prédio novamente, porque não quer mais esperar. Então, essa é a notícia. É uma notícia bem fresca, assim. Então, pode passar, assim, para continuar. Então, assim, um pouco essa é a conjuntura, né? Assim, a fachada do prédio, né? Um prédio que era originalmente uma fábrica, 3 andares, um andar a mais construído, né? Então, essa é um pouco das fachadas. Pode passar. Que a gente quis pôr uma série de imagens também para ilustrar, né? Então, um trabalho que tem sido desenvolvido com movimentos de moradia, né? Então, inclusive, figuras como a Danete, do seu Nelson, do Dito, dinossauros e dinossauras aí da luta pela moradia ajudando, né? Esse foi um trabalho de mobilização importante, né, da Defensoria, da Assessoria Técnica e com o apoio dos moradores, que sempre que a Assessoria Técnica disse, junto com os apoiadores, que era importante fazer, porque aquilo seria uma ferramenta, um instrumento de resistência para a permanência deles, eles se organizaram e fizeram, né? Então, pode passar. É isso aí. Enfim, então, um pouco do que foi feito, né? Todos esses contralaudos e todo esse processo, né? Acho que pode passar. Aqui uma foto original, né? No momento da fábrica, os moradores... Tem uma história interessante, que assim, porque a Gleice também trabalhou nessa fábrica, e mais algumas pessoas trabalharam nessa fábrica e são hoje ocupantes do edifício. Acho que a Gleice pode explicar melhor também depois um pouco, porque os moradores foram convidados a entrar, a cuidar do prédio, né, Gleice, e depois foram ficando. Pode passar. Então, aqui Pedras preciosas. As paredes são todas cheias de pedra, tem umas pedras enormes, assim, é engraçado. Então, enfim, algumas coisas ilustrando, né, o que foram esses processos, essas discussões, esses momentos de mobilização. Pode passar. O apoio aí da... Quê? Ué, pode passar. Aqui na frente do fórum, né? Então, fazendo a juíza, ela não deixou, no dia que a gente foi ao fórum, a juíza não deixou, só deixou a defensora subir, dizendo que ela só deixava a defensora subir porque senão ela estava cometendo um ato criminoso. Então, ela não podia não deixar a defensoria entrar, mas não deixou o Dito entrar como advogado popular, não deixou os moradores subirem, não deixou a assistência técnica explicar, falou que não era obrigada a conhecer sobre o CAJUFA, né, que é um instrumento jurídico que fala sobre melhorias em ocupações nas áreas centrais, tem instrumentos e maneiras de se mitigar o risco a curto, médio e longo prazo, com desenvolvimento de metodologia desenvolvido por juízes da Fazenda Pública, né, o Celso Carvalho, inclusive, né? Então, disse que não era obrigada e mandou todo mundo embora, a gente ficou lá embaixo, e foi a partir desse momento que pediu para que fossem feitas todas essas vistorias, né? Então, pode passar. Aqui um pouco desse momento, pode passar. E aqui, por fim, depois
Por fim, né, depois de 8 meses aí de trabalho, a gente conseguiu, com uma articulação política, uma emenda parlamentar que começa. A gente teve a notícia aqui hoje que vai estar em vigência aí o trabalho, 8 meses para poder apoiar aí a ocupação. E é isso. Acho que pode passar rapidamente. Bom, são fotos ilustrando aí um pouco dos processos de oficina e de trabalho junto com os moradores. Aqui a gente demoliu um andar para demonstrar um pouco da organização dos moradores e também enfim, tinha um problema de colapso estrutural e que diziam que esse último andar estava afetando a estrutura, então a gente se organizou para fazer essa demolição e as famílias foram realocadas. E acho que, enfim, acho que pode ir passando. Esse é um pouco dos trabalhos, né, o do antes e o depois. Eu não quero me estender mais, está tarde. Pode ir passando, e é isso, né? A gente queria deixar aqui um pouco que o que falta, na verdade, para as ocupações é política pública, né? As emendas parlamentares, não só para a nossa assessoria, para as outras, muitas que estão aqui, para os movimentos, tem funcionado, mas ela é sempre para produzir conhecimento e produzir material, e não é nunca para produzir obra, e o dinheiro que vem sempre não é da Secretaria de Habitação, né, que é muito representativo, vem de outras secretarias que apoiam a moradia como um direito humano, mas não apoiam a moradia como uma política pública para a população de baixa renda. Acho que é isso. Então, qualquer coisa, se quiser dar uma palavrinha, Gleice, fica à vontade, tá? Mas obrigado, Fernando, obrigado, Gleice, por apresentarem isso. Acho que a gente vê muito bem, né, que o retrofit financiarizado que o Henrique estava fazendo, expondo a dinâmica, e agora é isso. Para 51 ocupações, e certamente são muitas mais, né, do que essas, que estão fazendo mutirões, né, para se defender do argumento do risco, das condições prediais, para despejos que, inclusive, são para fundos que estão investindo nesses imóveis, né? E agora vou passar a palavra para a Nete para colocar a contribuição dela para esse debate. Tá, mãe? Não, era isso mesmo. Boa noite a todas, a todos e a todes. Bom, já me apresentaram, eu sou a Nete Araújo, do Movimento de Moradia na Luta por Justiça, e hoje também faço parte da assessoria do gabinete da deputada estadual, Tainara Faria, e quero aqui agradecer ao companheiro e o doutor Vitor por estar aqui nessa mesa, nesse momento. Eu gostaria de estar um pouco mais antes, né? Até mesmo ouvindo os outros companheiros que antecederam essa mesa, mas, justamente no mesmo horário, eu estava na Corregedoria da Polícia Civil. Acredita? Fui lá chamada porque está tendo várias invasões da polícia nas nossas comunidades e a gente pede respeito, né? Afinal de contas, existem famílias e a gente pede respeito por isso. Então, nós ficamos lá há muito tempo. Nós saímos de lá, já era quase 6 horas, foi o tempo de eu passar correndo na Mauá, utilizar o banheiro e vir correndo para cá. Mas, graças a Deus, deu tempo de pegar um pouco das falas, e que sei que é super importante. E fiquei muito feliz também em ver essa sala bastante lotada, discutindo um tema tão importante, feito esse, né, de todos os temas. E quero voltar aqui na questão da nossa mesa, reforma. E, quando se trata de reforma, eu vou pegar também não só esse tipo da reforma do que nós estamos discutindo, mas como a reforma da vida, a reforma do ser humano. A partir do momento que procura um movimento de moradia, e aí eu vou pegar, resumidamente, um pouco da minha história. Quem eu sou, quem eu fui, por onde eu passei e por que eu estou aqui hoje. Mas resumidamente, porque não dá para falar 30 anos aí de história, né? Eu sou da cidade do interior de Guariba, São Paulo, estado de São Paulo. Fui boia fria por muito tempo.
E, de lá, eu fui para Ribeirão Preto trabalhar de doméstica. De doméstica, eu vim conhecer a cidade grande, a cidade de São Paulo. E não é diferente como outras pessoas que vêm para a cidade grande. Aí eu vou lá, eu vou trabalhar, vou melhorar de vida, vou voltar para a minha cidade e vou dar o de melhor para a minha família. Não foi diferente comigo. Só que, chegando aqui, eu me deparei com a realidade, né? Que, ao invés do sonho, meu sonho se tornou pesadelo. Não conseguia mais pagar o aluguel com filhos, fui parar embaixo do viaduto do Glicério. Fiquei lá por alguns tempos, onde eu não tinha janela para fechar e muito menos porta para abrir. E eu achava que a minha dignidade tinha acabado ali. E foi aonde eu conheci o movimento de moradia e me convidou para fazer luta. E a minha primeira ocupação foi um hospital desativado. Olha aqui, contradição, doutor. Hospital desativado, enquanto tem muitas pessoas internadas em observação nos corredores, porque não tem leito. E aí a gente foi morar nesse hospital desativado por uma gestação, 9 meses. Na rua Itapeva, se não me falha a memória, 525, esquina com a Avenida Paulista. Foi minha primeira ocupação. Aí tivemos que desocupar, porque os funcionários da Previ, na época, tinham ganhado a ação, lá. Aí fomos para um outro prédio, aqui próximo, na rua Na Sintra, esquina com a Avenida São João. Era um prédio particular, fizemos a luta, e, dali, fizemos com que o governo do Estado entendesse que aquela demanda era importante, para reformar aquele imóvel e aquela demanda morar. Só que o governo do Estado não entendeu assim. Ele teve um olhar pelo prédio e despejou 97 famílias. E, mais uma vez, eu fui em situação de rua. Fiquei na rua, ali na Frederico Steidel, com 97 famílias acampadas, morando em diversas barraquinhas. Foi assim que depois estava a Marta no poder municipal, e veio a luta do locação social, bolsa aluguel, e eu fui uma das contempladas. Na época, era o São Vítor e a comunidade que morava no Ana Sintra. Bom, gente, eu poderia muito bem parar de fazer a luta, porque eu tinha conquistado a minha moradia. Mas não, ali que tudo começou. E, da mesma forma que eu consegui para mim, eu achei que fosse legal continuar na luta para conseguir para outros. Onde passa um boi, passa uma boiada, os direitos são iguais. Está garantido no artigo 5º e 6º da Constituição Federal que todo cidadão tem direito à moradia. Mas, para nós, a moradia só vem quando existe luta. Existe luta, existe reivindicação, existe ato, passeata, ocupa prédio vazio sem função social da propriedade, denuncia. É uma coisa de louco, mas você não pode parar, senão o sistema ele te atropela, ele passa por cima de você. E aí, por diversas questões, com o término do programa do Bolsa Aluguel, parceria social, existia um prédio que estava desativado, sem função social, onde tinha bastante pombo e pulga, morando muito melhor do que o ser humano, que é na Rua Mauá, número 340. Aquela ocupação lá se deu no dia 25 de março de 2007. A partir dali, a gente começou a fazer uma grande luta. O proprietário com dívida de IPTU, quando faltava 4 dias para se completar 5 anos, ele se sentiu no direito de ter a posse dele de volta, pedindo uma liminar de reintegração de posse. A gente não dormia, sabe? Trocamos o sono, o dia pela noite, vamos para a luta e tal. Fizemos, na época do Haddad ainda, apresentamos o prédio para a moradia social. Ali passou por diversos pesadelos. Já tentaram demolir aquele imóvel, o da Mauá, dizendo que iria passar uma área de entretenimento que ligava a Rua Mauá com a Casper Líbero, e o povo, se a gente se aquietasse, se a gente sentasse, se acomodasse, ia ser mais um grupo de famílias despejadas em situação de rua e na rua. Por que eu fiz toda essa história, gente? Até me desculpa me alongar, tá certo? Para vocês entenderem que a reforma ela não começa
só no concreto, doutor, e vocês que estão aqui. Ela começa na vida da família, a partir do momento que ela quer mudar. Ela quer levantar e ela quer partir para a luta, porque ela não quer viver aquele momento de acomodismo. Já pensou se eu continuasse na rua, com os anjos da noite me dando pão da padaria que amanheceu e que não vende mais, me dando chocolatado da padaria que amanheceu e não vende mais, a minha vida... então tá bom, vou esperar o pão que vai chegar a tal hora, vou esperar a marmita que vai chegar a tal hora, porque os anjos da noite vai trazer... Mas e aí? E o meu direito fundamental, que é de morar com dignidade? Onde é que fica? Aí a gente partiu para a luta. Ali nós estamos hoje ocupados com 237 famílias, aonde o poder público, por diversas vezes, tentou despejar, reintegrar, fez um momento, doutor, que chegou para nós e falou assim, olha, a gente vai despejar vocês, depois da nossa luta, depois de ter... O imóvel não era nada, aí a gente fez uma luta junto com a Simone Gatti, não sei se está por aqui ainda, e a Paula Ribas, e aí mostramos que o prédio era bem-vindo para uma ZEIS 3, aí conseguimos colocar ele na ZEIS 3, mesmo assim o poder público, a Coab, queria nos despejar, e dizendo que aqui vai ser uma redenção. Redenção é aquele projeto para morador em situação de rua, na rua. Tá legal, nossos irmãos também precisam. Mas existem vários imóveis vazios sem função social da propriedade, né? E a gente bateu e conseguimos derrubar essa ideia com aquele projeto, não sei se vocês já ouviram falar do PPPOP. A gente foi com esse projeto embaixo do braço, junto com o promotor, mostramos para o doutor Marcos Mesquita, Mesquita é o da Enel, Marcos Vinícius, é tanto Marcos na nossa vida, o Marcos Vinícius, e mostramos para o presidente da Coab, que ele só falava na redenção, e para o secretário municipal de habitação, que ali tinha proposta e tinha demanda e que precisava ser respeitada. A gente conseguiu suspender essa ordem de reintegração de posse. Estamos lá ainda, 17 anos, vai fazer 18 anos. Esses dias nós estávamos numa reunião para tratar de um outro imóvel que nós ganhamos agora na seleção do Minha Casa Minha Vida, que é aqui pertinho da gente, é na Martins Fonte, número 109, que vai ser reformado. Era uma antiga delegacia do trabalho, regional do trabalho. E aí agora vai se transformar em moradia social para a família de baixa renda com o programa Minha Casa Minha Vida. Aí, em conversa com a Beth para discutir esse projeto, ela falou, e a Mauá? Eu falei, poxa, vamos discutir a Mauá. Nós éramos menina quando eu comecei aqui na mesa com Mauá, né? Olha hoje nós aqui, eu sou avó, né? E aí ela falou, não, vamos conversar sim, referente a Mauá. E funciona discutindo com o movimento social. Não adianta querer nos excluir. Não adianta querer usar só das nossas ideias e deixar a gente descartável, como diz o Racionais, tirando a gente de mods ou bombril. Não dá, gente. Tem que trazer a gente para a mesa de discussão, tem que trazer a gente para o antes, o durante e o depois. Nós somos capazes para isso. Nós temos assessoria técnica, nós temos um bom, grande número de pessoas jurídicas, como o Centro Gaspar Garcia, dos Direitos Humanos, né? Nós temos um grupo de pessoas que discute conosco e que sabe que é viável. Tá certo? E nós temos o principal e o fundamental. Demanda, famílias de baixa renda, que é principal, é fundamental. Né? O que está fazendo agora? O que está acontecendo agora? Primeiro, desvalorizou de todo jeito o Campos Elíseos, apelidado como Cracolândia. Vamos desvalorizar. Vamos deixar tudo a preço sem valor nenhum. Aí, agora, o governador está interessado em fazer um grande palácio para ele, né, um polo administrativo, para ficar muito lindo, que só quem vai caber ali é Porto Seguro, né? É aquele hospital que o
O morador em situação de rua morre na calçada e o hospital não atende. Perfeito, pérola, né? E aumentar a população de rua em situação de rua. Ali está arriscado aumentar para 800 famílias, mais ou menos, só naquele perímetro, viu? Só naquele pedacinho. Corre o risco de ser despejado. Aí eles desvalorizaram, não presta para fazer moradia social. Quando faz, me coloca lá uma PPP, utiliza nossas ex, que foi discutida conosco, dentro de um Conselho Municipal de Habitação, usa nossas ex com outros personagens, que não é o nosso, certo? E, dentro da PPP, pega pessoas de lá, não sei de onde, e esquece de quem está na região. E aí, mais uma vez, aumenta a população de rua e na rua. Quando a gente começa a bater nessas questões, a buscar o direito à moradia, buscar o direito à Sabesp, a buscar o direito à Enel sem privatização, eles nos criminalizam, mandam nos prender. Ontem nós estávamos numa audiência pública da Enel, e aí uma representante lá, que não é da Enel, a Enel não foi, virou e falou assim: olha, quando vocês precisar, a moça ali falou que a carne estragou nessa questão que deu aí do apagão, só ligar, mas a gente não tem direito nem de ligar, porque nós não temos direito nem de ser consumidor, porque nós somos invasores. Então, é sobre isso que, quando a gente busca por direitos, a gente busca pela a reforma, é a reforma da vida de dentro para fora, e a reforma do nosso perímetro, do nosso quadrado, e a reforma em busca da nossa saúde com qualidade, da educação com qualidade, morar com dignidade. É sobre isso que a gente, quando vai para a luta, a gente busca isso. Até me desculpe, eu não trouxe nenhuma imagem aqui para vocês, mas, para quem não conhece a Rua Mauá, eu ia esquecendo desse detalhe. Há uns dias, uns meses atrás, a prefeitura tentou fazer a nossa rua de Cracolândia, tirando a população de um lado, porque os comerciantes estavam reclamando, né, os grandes empresários reclamando, e colocou a população em situação de rua e drogadição na Rua Mauá. E aí as nossas crianças não estavam conseguindo sair para ir para a escola. Não estava conseguindo a van entrar para entregar as crianças, porque a GCM não deixava a van entrar. Não deixava a mãe jogar o lixo, porque, se fosse jogar o lixo, ela não podia voltar. E ela tinha que ficar implorando e provando que ela morava ali. Aí fizemos um cordão humano na retirada para lavar a rua. Fizemos um cordão humano e falamos o seguinte: não é esse tipo de política que a população de rua e na rua merece. E por que eu trouxe isso? Estrategicamente, eles queriam deixar na Rua Mauá para trazer o projeto de redenção para a Rua Mauá. Aí o secretário adjunto falou: Nete, não dá para eles ficarem nem lá no cantinho? Não, não dá, porque, assim, essa não é a política de atendimento. Existe, escuta primeiro, ouve primeiro, entenda o que está acontecendo, para depois você oferecer a alternativa. E mudar de uma rua para outra não é. E aí eles encontram agora lá na Rua Protestante, completamente desumano, não tem banheiro químico, é uma situação bastante degradante, mas isso é estratégico, gente. É fazer mesmo com que fique, para que desvalorize, para que venha o polo administrativo e para que expulse todo mundo, e sabe-se lá para onde, para quê e por quê. Porque a gente sabe, né? Mas para quê? Para onde? Tá certo? E, para eu finalizar, porque já está tarde, como disse o doutor Vitor. Nossa, gente, o doutor ele é fantástico na nossa vida. Ganhou a Ipiranga,
E nós estamos na luta lá para ter um programa junto, né, doutor, de habitação. E as famílias que estão lá, as 50 famílias, agradecem, viu, doutor? Em nome dela, muito obrigada. É sobre isso, né? Eu vi a Maria dos Anjos falando aqui que, quando liga para a Defensoria Pública, aí vai marcar uma triagem, aí, quando vai ver, o despejo já aconteceu. Não tem um doutor, né, gente, aqui, o doutor Vitor, nas nossas vidas. Eu ligo de madrugada. Doutor, Nete, eu estou indo, eu estou chegando. Você está onde? Doutor, olha, aconteceu isso. Calma, eu estou chegando. Às vezes ele chega lá meio atordoado, que acabou de acordar, mas dá tudo certo. Essa é a luta, gente. Não adianta a gente deixar de contar... Não contar essas histórias, porque tudo isso faz parte de reforma, assim como o doutor Vitor, a doutora Juliana, o doutor André, que estava com a gente hoje lá na corregedoria, são pessoas humanas. O movimento precisa disso, de assessoria técnica que tem um olhar voltado para a questão social, o jurídico que tem um olhar voltado também para a questão social, para a questão humana, e deveria ter o judiciário, principalmente. Né? Com a queda do Wilton Paes de Almeida, nós fomos caçados, criminalizados. Né? E aí o Fernando levantou a questão das emendas parlamentares. Nós, do MMLJ, não recebemos nenhuma emenda e a gente reformou tudo. Colocamos tudo muito bonitinho. Aonde um perito chegou no portão, ele não entrou e avaliou por 25 milhões a Mauá. Antes não valia nada. Aí depois avaliou por 25 milhões. A gente pediu outro perito, o perito veio e elogiou, falou que era melhor de qualquer outro condomínio que ele havia entrado, mas aí colocou risco, aí foi aonde a gente apresentou o projeto da PP-POP. Né? E é isso, é luta através de luta, é luta em cima de luta, e agora mais uma luta. Não vamos travar uma luta... apesar que está muito difícil, o sistema capitalista está nos massacrando, mas a gente vai travar uma luta para impedir que o polo administrativo venha para o nosso perímetro, certo? Não tem condições, né? Terminal Princesa Isabel, muita gente precisa utilizar ele, quem mora ali no perímetro, né? Existem projetos nossos ali acontecendo, levantando. Então, finalizo por aqui, quero agradecer a oportunidade. E vamos dar um informe domingo? Domingo, meio-dia, na comunidade Mauá, nós temos uma feijoada coletiva. Sejam bem-vindos, tá bom? Obrigada. A Nete sempre faz umas falas de arrepiar, né? E que, inclusive, tocaram em vários pontos muito fundamentais, que foram discutidos também nas mesas, né, na primeira e na segunda mesa. Acho que, como a Kelsey, na primeira mesa, estava levantando da relação desses projetos, desse processo de transformação do território e a população em situação de rua, e vários outros temas também vão ser discutidos na mesa de amanhã, nas duas mesas de amanhã, também já fazendo um lembrete de que amanhã estaremos aqui a partir das 14 horas. Tá? Eu vou abrir, então, para o nosso debate. Tá? Então, quem quiser fazer perguntas, comentários, quem quiser propor questões aqui, eu só vou pedir a gentileza, pessoal, de fazer colocações e comentários muito objetivos, tá? Por conta do horário já mais avançado. Oi, boa noite. Meu nome é Fernanda. Obrigada por essa... Né, Nete, foi maravilhosa. Dá uma empolgação até, a gente que se preocupa com moradia social, enfim... dá um calorzinho no coração, né, de saber de toda essa luta, enfim. Eu queria fazer uma pergunta para o Henrique, né? Sobre essa pesquisa, que eu fiquei muito curiosa, assim, eu vi os preços dos aluguéis daqueles apartamentos. Ai, gente, mas assim, hoje eu moro num apartamento de 90 metros quadrados, eu pago menos do que aquilo ali de aluguel. Quem que é esse público que aluga esse negócio? Vocês chegaram a investigar isso, assim, né? Enfim, é uma curiosidade. Bom, é só essa pergunta que eu tenho para fazer, né? Para os demais, assim, parabéns. Eu admiro bastante o trabalho de vocês, a FIO também. Fico muito feliz de conhecer essas experiências.
Eu sou o Guido. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva para o Henrique sobre esse repasse da prefeitura aí dos 1 bilhão via chamamento público. Eu queria entender, porque aparece subvenção, não é subvenção, é transferência de recursos mesmos. Esse recurso ainda onde? Queria entender um pouquinho melhor de como isso se deu, como está se dando, enfim, se você sabe disso. Oi, eu sou Inês. Entre outras coisas, eu fui eleita para o Conselho Gestor do Pio Setor Central, um conselho que, na verdade, não existe. E era meio sobre isso. Eu queria que a gente tentasse discutir um pouco, né? O Fernando, a Nete, o Vitor também, que estão presentes no território aqui. Como é que a gente discute até o território? Como é que a gente vai fazer essa participação da população? Como é que a gente vai se organizar? Porque, se depender da prefeitura, isso não vai acontecer. Né? E quais instâncias a gente poderia criar para conectar todos esses problemas, o pessoal em situação de rua? Quer dizer, não é uma solução, porque, na verdade, os problemas são diversos. E eu acho que a gente precisava ter, e daí não pensar só a moradia, né? Pensar o território como um todo, porque a gente também acha que precisa ter, o centro histórico está super abandonado, o pessoal da FLM fez uma ocupação agora do lado da subprefeitura, e, na frente, tem 2 prédios que a Porto Seguro já comprou e que a prefeitura vai dar para requalificar. Ou seja, os 2 processos eles estão acontecendo, né, e a gente brigando contra esse processo capitalista de domínio de todas as situações. Né? Boa noite, meu nome é Walter. Antigamente eu me sentia muito mais constrangido, porque eu já escrevi algumas vezes que não existe pessoa moradora de rua. É um equívoco social e até pejorativo. Aí, que eu sou paulistano, então, problema meu se eu não tenho casa e não tenho teto, né? Não é problema de governo nenhum. Hã? O que eu estou falando? De qual instância de governo? Eu não quero deixar isso aqui só como uma provocação. Aí eu acredito que eu consegui elaborar mais ou menos uma questão genérica. Qual o possível papel das ocupações com o viés cultural e artístico nesta luta, com calma, paciência e tranquilidade, para que seja preparado, comunicado alguma ação, nem que seja direta, porque atualmente eu estou numa ocupação com esse viés cultural e artístico e a gente não é um movimento social. Hã? Eu estou errado? Então, por gentileza, me corrijam. Aonde e como eu estou errado? Porque a arte é uma linguagem da cultura. Será que é isso mesmo? E não são todas as pessoas que estão preparadas para esse diálogo. Com relação à arte, calma, vamos falar de cultura? Não. Vamos falar de ser humano? Não. Vamos falar de vida? Não. Mas há uma última provocação, que eu participei de uma ocupação no antigo Cine Marrocos, e na primeira assembleia que eu participei em 2015, foi distribuído um panfleto para um candidato a deputado federal com o mesmo sobrenome do nosso prefeito, Haddad. Miguel Haddad, que foi prefeito de Jundiaí. Então, é algo que são muitas informações que eu não sei, principalmente em relação às instâncias governamentais. Então, para que não seja algo sem soluções, porque já foi definido como um fenômeno social o grande número dessas pessoas em situação de fragilidade e vulnerabilidade social. E eu participei de um encontro na Rua Mauá, que eu não sabia de uma série de informações, mas que existe um segundo plano secundário depois de uma suposta demolição de uma área grande em torno da Praça Princesa Isabel, terminal, uma série de situações que já foi até assinado um decreto, mas vamos respeitar, né, gente? Desculpe, eu acho que eu vou me manifestar politicamente agora. Nosso governador é carioca. Ele tem muito poder.
E ele comanda a polícia militar. Só que ele não vai poder fazer o que ele quer. Então, como para não chamar o debate homem a homem, nariz a nariz, olho a olho, pelo menos comigo não, porque talvez ele não esteja preparado para esse debate com nenhuma das instâncias governamentais, que são eleitos por nós. Calma, estou generalizando demais. Nós elegemos nossos representantes. Então, nesse ano complexo, porque dizem que vivemos nas cidades, mas quem manda no Brasil é o Lula. Espero não ter falado demais. Então, para concentrar, a questão fica essa: qual o possível papel dessas ocupações com viés cultural e artístico que podem assumir até o primeiro turno, sei lá, porque eu já vi na capa de uma revista semanal que a corrida para os presidenciáveis já começou. Hã? Tá bem. Eu vou passar de volta, então, a palavra para a mesa. Ou tem mais... Gratidão. Tem mais duas perguntas? Tá. Boa noite, meu nome é Adler, eu estou a convite do meu amigo Vinícius Cola, estou aqui cuidando do som e tal. Faço parte do movimento de ocupação também, do Carolina Maria de Jesus, lá na Zona Leste. E assim como todo movimento social, sei da importância da luta, porque a gente luta também. E pegando um gancho, né, também do que o Mano falou sobre as eleições, é algo importante que a gente tem que estar atento também, não só nos senadores, governadores, mas esse ano em especial com os prefeitos. Eu gostaria de saber de vocês se tem alguma chance de, pelo menos, mudar, não vai, porque é difícil uma mudança. Mas o Guilherme Boulos está correndo, né, e ele se mostra grande entusiasta das ocupações, inclusive ele é um dos líderes do MTST. Queria saber de vocês, assim, no geral, se nessa corrida da Prefeitura de São Paulo, ele vencendo, a gente consegue ter uma melhoria, algum tipo de avanço nas lutas de moradias sociais. E vocês complementem aí o que vocês acham referente também ao Tarcísio, porque vai ter ele ganhando, eu sei que vai ter um cabo de guerra, né, uma luta de força, de poder. E queria saber de vocês como vocês avaliam essa situação de uma forma geral. É isso. Bom, pegando o gancho na pergunta, nas questões aí, eu queria saber de vocês, se vocês estão acompanhando como que esse debate da reforma das ocupas está aparecendo no Minha Casa Minha Vida, né, com as reformulações do Minha Casa Minha Vida, né, teve toda essa discussão em torno, né, de que a reforma tem que entrar para Minha Casa Minha Vida Entidades, né, como que isso está aparecendo. E também aproveitando para dizer, né, acho que parte dessas pesquisas aí que a gente está fazendo, que o Henrique mostrou também, né, o Henrique já identificou um retrofit com dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Né, então, acho que a mesa foi muito hábil em mostrar, né, como a gente tem um fundo público bilionário indo para um retrofit super elitizado, enquanto vocês têm que lutar, né, por emendas parlamentares pequenas para mitigação de danos e toda essa luta da NET de muitos anos aí nas reformas. Então, queria saber como é que está esse debate aí também, esses riscos do Minha Casa Minha Vida retrofit gerar mais fake HS retrofitada agora. Obrigada. Bom, foram muitas perguntas, né? Eu acho que a gente pode já passar como uma rodada final para... Então, cada uma aqui pode escolher a pergunta, faz um pouco, já faz a fala final, uma despedida aqui, um fechamento da mesa. Pode ser? Vamos nessa ordem aqui, tudo bem? Do Henrique para o Fernando. Bom, acho que primeiro sobre quem mora, dá para falar um pouco que a gente não sabe, mas do que a gente sabe, a gente fez uma visita no República, no CITAS, e o que eles falaram é que era voltado mais para estudante, para o pessoal que quisesse pagar um valor, acho que eles consideram acessível, né, que é o pacote a R$2.000 daqueles 15 metros quadrados. E acho que é um próximo passo que a gente está tentando aí fazer as entrevistas e tentar descobrir quem mora. Sobre o dinheiro, não se sabe de onde veio, o edital ele não fala muito bem de onde vem. Ele fala que HIS 1, 2 e HMP têm prioridade, mas que, se não tiver uma proposta ou não for atendido, qualquer outro tipo de reforma pode
obter o repasse, né? Então, é mais ou menos isso. E aí fica esse questionamento. Esse edifício, a gente teve a DW, a Soma Uma, que fez uma página só de ativação artística nesses edifícios. Foi assim com Virgínia e foi assim que aconteceu com o Misericórdia, que é esse que eles falaram que vão ter unidades elegíveis para o Minha Casa Minha Vida. Agora, você vai ver, você via Minha Casa Minha Vida, o retrofit que ia sair, ou que estava para sair, ou Minha Casa Minha Vida comum, eles já... não sabemos. Eles já ganharam um edital de subvenção, então talvez esse segundo eles também estejam concorrendo, e aí acho que é aguardar para ver como que isso vai se desenrolar, então. Obrigada, imagina. Eu vou pegar um pouco da sua fala, que foi para o Henrique, Fernanda, bem contraditório, né? Você viu? O valor dos aluguéis acima de 2.500, enquanto para famílias sem teto de baixa renda, eles acham que estão fazendo demais, passando um auxílio aluguel no valor de R$400, né? É bem contraditório. E aí fala assim: poxa, eu já te atendi. Você recebeu R$400, né? Não é nem o café do secretário, né? Imagina. Eu esqueci o Inês. Eu acho que é super bem-vinda, principalmente agora que você está dentro de um conselho que não se reúne. Eu sei como é que é. Estou também num conselho de ZEIS que não se reúne. Existe, mas não reúne, sabe? Não existe, mas não existe, sabe? Só é fake news, né? Está na moda dos fake news. Exato. E aí, aproveitar aqui e já convidar você e quem puder, o Sidney, da ULCM, vai fazer uma aula pública no dia 7/6, a partir das 17 horas, em frente ao projeto Carlos Marighella, ali no Campos Elíseos. E um dos temas é o polo administrativo. Um dos temas, não, o tema fundamental é o polo administrativo, né? Qual que é o papel, o viés e o viés da ocupação, né? Primeiro é assim, gente, o movimento ele ocupa com famílias sem teto de baixa renda, e o nosso irmão aqui ele foi bem justo nas falas. Não existe morador de rua, senão os carros não tinham nem como passar, não é verdade? Mas nos colocam lá em situações vulneráveis, né? E nos taxa dessas formas, né? Ele fala também da questão política, né? Que na ocupação em 2015 passaram lá um panfleto. A gente também faz esse trabalho, tá? Tentar fazer com que as pessoas entendam a importância de votar no mínimo ou no menos ruim, no menos mal, né? E, se fizer mal, a luta vai continuar. A gente deixa muito isso claro, né? E, pegando a fala do nosso companheiro, na corrida do Guilherme Boulos, a gente espera melhorias. A esperança ela é a última que morre. A gente está com bastante esperança no Guilherme Boulos, né? E a gente espera, sim, porque ele vem de lá. Não é que ele nasceu lá, né? Porque o Guilherme Boulos ele é um companheiro de classe média que entendeu a questão social. Ele não se trancou no mundo dele. Ele veio e trouxe a experiência dele e apoiando as pessoas que mais necessitam de direitos, que todos os direitos acabam sendo violados. Ele é uma das pessoas que luta, é o meu ponto de vista, certo, gente? E que luta em prol desse direito. E eu estou também pré-candidata, porque chega de ficar apoiando pessoas que vai lá, bate na porta, né, e coloca... Não estou pedindo voto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Senão vão me caçar. Não estou pedindo voto. Senão vão lá... bate na porta, pede apoio, depois eu volto. Volta
pinóia nenhuma, né? Nem agradece. E a gente está cansado. É pessoas de outros campos, é pessoas do nosso campo. E aí, quando chega numa Câmara Municipal, vota contra o povo. Vou pegar o exemplo do plano diretor estratégico. Entendeu? Então, isso que vai nos deixando chateada, e depois sobe, entra nas nossas comunidades, pedindo voto, pedindo apoio, pedindo isso, pedindo aquilo. É surreal. Então, e a gente faz essa conversa mesmo, porque já é difícil, né? Se a gente não ter uma direção, a pessoa ela é livre, afinal de contas, o voto é secreto, é sigilo. Mas a gente tenta fazer o máximo para ela entender a importância da gente estar junto em todos os processos de luta, seja ela na luta política, você vai ficar aqui porque você é obrigada a votar. Não, não é obrigada. Mas, olha, entre esse aqui é o que está mais ou menos no caminho assim, entendeu? Então, a gente deixa claro essa questão. E não funcionando, a luta vai continuar, porque, enquanto tem prédio vazio, pessoas precisando de moradia, a pior luta é aquela que não se faz. Eu encerro a minha fala por aqui. Obrigada. Bom, começando pela pergunta da Inês, acho que é importante a participação nos conselhos e na participação efetiva, assim, né? Porque o que tem acontecido nos conselhos é que ele tem sido, enfim, cooptado pelos, né, pela direita, né, por quem realmente não quer fazer de forma participativa, democrática, né, as tomadas de decisões. E aí, o Pio Centro Central é importantíssimo, porque dentro do plano, a gente acompanha um outro caso com o Vitor, do Pio do Arco do Jurubatuba, né, que tem o plano e depois tem as políticas habitacionais, que são sempre no formato das PPPs, né? E as PPPs, as famílias de baixa renda não se enquadram nessa política, né? Então, elas vão ser retiradas do perímetro e para outros lugares, né? E aí, tomando um pouco da fala da NET, que eu achei incrível, que eu acho que a reforma dos edifícios, ela passa por uma reforma urbana também, né? Por uma questão de uma democracia enfim, da cidade, né? E a fala respondendo à pergunta do Walter, né? Eu acho que, assim, aqui a gente falou muito dos movimentos, do trabalho dos movimentos de moradia, mas eu acho que os movimentos sociais todos têm uma participação importantíssima, imprescindível e assim, insubstituível, enfim, na formação, na educação popular, na formação né, dos bairros, né, na gestão dos bairros, das famílias. Com o companheiro Tiago, outro dia a gente foi lá no Fundão da Zona Leste visitar uma ocupação cultural também, né, por conta num trabalho do BR Cidades, fui fazer uma visita lá, e o problema é o mesmo, né? O problema do risco, do edifício em risco de colapso estrutural e a ocupação que faz um puta trabalho de bairro, de educação de bairro, correndo o risco de ser despejada, né? Então, enfim, com relação às eleições e ao Boulos, espero que o Ricardo Nunes não vença, porque senão a gente está frito. E eu acho que é isso, né? A gente precisa mudar, e eu acho que é uma esperança que a gente tem. E com relação ao Minha Casa Minha Vida, entidades, né? A primeira porcentagem de entidades é uma porcentagem muito pequena em relação ao programa como um todo, né? Mesmo assim, é um tipo de política, né? Uma gestão de um processo que é muito complexo. A gente está vivendo, agora a gente tem algumas habilitações em andamento, né? E aí é isso, assim, entidades muito organizadas, né? Processos muito longos.
número de produção de unidades ainda baixos, né? Se comparar, por exemplo, ao número de pessoas que moram nas ocupações no centro, poderia ter uma política de Minha Casa Minha Vida para as ocupações de uma outra maneira, feito de um outro jeito, né? Assim, com outro, junto com os movimentos também, né? Mas de uma outra maneira. Então, enfim. Nenhuma mudança efetiva. Bom, só queria agradecer. Obrigado de novo. Gleice. Bom, gente, boa noite. Agora que eu vou dar a palavra, né? Porque eu sou muito tímida. Bom, que nem o Fernando falou, Anete, a minha luta começou há 8 meses atrás. Também não sabia que tinha leads que poderia ajudar a gente nas nossas ocupações, na minha ocupação. É agora que nós estamos aprendendo, né, a luta. Eu sozinha, completamente, consegui puxar uma boa equipe para o meu lado, porque lá é 70 famílias, mas as 70 famílias ficou com medo de polícia, reintegrações, tudo. Então, fui a única que fui atrás. E eu, graças a Deus, que Deus vai na minha frente, como sempre. Apareceu o Fernando, a Anete, apareceu o Gonçalves, o Dito. E eu também não tenho associação, tá? Eu estou lutando pelo meu nome, pelo nome das nossas famílias que nós estamos lá dentro. Então, assim, quem está mais ajudando assim são os companheiros, né? E falou para você, a luta é grande, mas eu não vou dar como vencida. Eu só vou dar como vencida quando eu ganhar e falar ali. Ali é a nossa moradia. Ali é o que a gente quer e o que nós deseja. Tem 150 crianças ali dentro. E foi uma coisa assim que mexeu com a cabeça de crianças, mexeu com a cabeça de gente que se matou para não ir para a rua. Eu falo isso, mas é meio complicado. Mas, assim, eu sempre falei para todos lá dentro, eu só vou desistir quando eu estiver morta ou quando vocês falar para mim, não, Gleice, chega de lutar. Mas, mesmo assim, eu vou continuar lutando para os outros e para os outros e para os outros, mas a quantidade que chegar, eu estou aqui lutando por eles. Não sou de falar, gente, eu tenho vergonha. Sou meio vergonhosa, mas obrigada, né? Bom, então, pessoal, eu queria agradecer demais ao Henrique, à Anete, Desculpa. Claro. Você pode passar para a Raquel, por favor? Eu não resisti diante da pergunta do companheiro ali, da Carolina de Jesus, sobre eleição e refletindo um pouco sobre o que estava ouvindo nessa mesa, né? Não tem dúvida nenhuma que a gente precisa derrotar o Nunes e o Tarcísio, né? Que a chance que a gente tem de fazer isso nessa eleição é se engajando na campanha do companheiro Boulos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, eu acho que isso que é mais importante. Eu ouvindo o pessoal falando de que, bom, eu sou representante no conselho, e o conselho tem, mas está faltando, né? Quer dizer, tem, mas não tem, né? Tem ZEIS, a gente lutou pelas ZEIS, as ZEIS 3, tem, mas não tem. A nananã, a gente colocou isso, tal, que está no plano diretor, que está na institucionalidade, está lá, tem, está lá, mas não tem. Foi capturado, foi transformado. Então, eu acho que a gente também chegou na hora de cair uma ficha para todos nós que, mesmo elegendo os companheiros e as companheiras que têm compromisso com a luta, né, e é fundamental para a vereança, para a prefeitura, né, essa institucionalidade por si, o representante, o conselho, as EIs, o que está escrito no plano diretor, não sei o quê, não vai transformar porra nenhuma se não tiver uma organização e uma força muito grande puxando para o outro lado. Por quê? Porque, desde as 2h da tarde, nós estamos sentados aqui,
vem do tamanho da força avassaladora e das formas como o capital foi ocupando e transformando e capturando a nossa linguagem, a luta da moradia, o HIS, tudo que está lá, conquistas nossas, que estão lá, mas estão faltando. Por quê? Porque eu acho que tem uma dimensão que é da nossa própria organização, da nossa própria luta e da nossa aposta, a meu ver, excessivamente institucional, de achar que essa institucionalidade bastava e que não basta. Ou seja, mesmo elegendo, ou tem uma força política muito grande de resistência e articulação por uma outra cidade, ou nem mesmo os companheiros e as companheiras comprometidas com a luta vão ser capazes de resistir a essa... Mas é a força e a pressão, né, enorme, a hegemonia que já está construída dentro do Estado. Enfim, eu estou colocando isso não para nos desanimar, mas, pelo contrário, para a gente se animar, né, e falar, oi, é nós. É a partir dessa articulação e pensando todos esses movimentos, todos os movimentos, não só os de moradia, todas as ocupações culturais, todos os coletivos, todos os movimentos que nós vamos ver amanhã também, que também são importantes, fazendo propaganda de amanhã, né? A importância do movimento negro, da luta do Saracura, a luta do Bexiga, do Parque do Rio Bexiga, tem vários outros coletivos e organizações, e eu acho que é muito legal. Eu queria deixar aqui assim, um depoimento da importância da luta da Mauá, que a luta da Mauá e a importância da organização da Mauá na história da resistência urbanística do centro. Sempre a Mauá, nesses 17 anos de existência da Mauá, foi uma espécie de subsede da organização e da resistência política do centro, isso porque as companheiras e os companheiros, principalmente as companheiras da Mauá, seguraram essa onda na Nova Luz e agora, de novo, com a história do centro administrativo, mostrando de que lado, né, que a gente tem que estar. Então, um pouco uma esperança, mas também um apelo, né, gente? Votar, fazer campanha, sim, muito, fazer tudo para eleger, yes, mas tem muita organização nossa que não está rolando, para a gente poder fazer esse enfrentamento. Bom, então, com essa colocação fundamental da Raquel, eu vou puxar o encerramento desse nosso primeiro dia, tá, de seminário. Eu agradeço muito ao Henrique, agradeço muito a Nete, agradeço ao Fernando, a Gleice, demais. Muito obrigado pela participação de vocês, foi muito boa a mesa. Agradeço demais a participação de todo mundo que esteve aqui. E também recordando que a gente sai daqui, então, com esse seguinte calendário, né? Amanhã tem, a partir das 14 horas, o segundo dia do seminário. Na sexta-feira, às 5 horas da tarde, temos a aula pública no projeto Marighella, para tratar, né, para mobilizar uma continuidade das mobilizações contra a PPP do Tarcísio. E, no domingo, nós temos a feijoada às 12 horas, na Mauá, feijoada solidária, né? E saímos daqui, então, com... E na quinta-feira, então, tem uma audiência pública na Lesp, também nessa mobilização contra a PPP. Esse é o nosso calendário, a gente sai daqui com ele. Boa noite para todo mundo e até mais.